nobre comunidade polonesa do nosso Brasil, eu sou a Carla Dornelles e está começando agora mais um Polônia News. E no dia de hoje estamos com um convidado especial, o Márcio Rosiak, ou mais conhecido como Márcio Polonês. Dzień dobry, Márcio. Dzień dobry, Carla. Dzień dobry a todos os poloneses e polonesas do Brasil e do mundo. E é uma alegria hoje estar falando aqui no programa Polônia News para falar um pouco do curso Polonês 2.0 e também dessa trajetória que a gente tem se esforçado para levar a comunidade polonesa do Brasil o máximo de informação sobre a Polônia com o nosso canal, o canal Márcio Polonês, que está crescendo a cada dia, devagarinho, mas está crescendo, sempre levando curiosidades da Polônia e também ensinando um pouco sobre o idioma tão difícil, mas tão querido pelo nosso povo polonês. Márcio, assim, antes de começarmos a falar do curso, a gente ouve muito, assim, comentarem, o seu nome já é bastante conhecido, né? Poderia nos falar um pouco sobre isso? Como surgiu o Márcio Polonês? Como que iniciou o canal? Nos conta um pouquinho dessa trajetória. Claro que sim, mas lembrando o pessoal ficar assistindo o nosso vídeo, que eu vou trazer hoje com exclusividade, umas dicas em polonês infalíveis e incríveis, algo que ninguém te ensinou. Mas enquanto isso eu quero colocar para vocês assim que essa paixão da Polônia ela já vem de berço, né? Eu sou filho dos pais que são descendentes da Polônia, meus bisavós imigraram para o Brasil em 1890, meus avós falavam polonês, era o idioma que eles falavam. Meus pais até hoje, entre eles falam. Desculpa interromper, mas o seu primeiro idioma foi o português ou foi o polonês? Meus pais em casa falam polonês até hoje. Na minha infância, o polonês foi meu primeiro idioma. Claro que um polonês um pouco mais arcaico e é errado dizer que o polonês daqui é diferente da Polônia. As pessoas dizem, não, o polonês é o mesmo. Talvez um pouco mais arcaico, não tão contemporâneo, tão literal como se fala na Polônia, porque o idioma evolui, se estuda o idioma. Então, meu primeiro idioma falado foi o polonês, mas meu primeiro idioma escrito foi português, porque eu aprendi a escrever polonês já com 20 e poucos anos, quando eu fui morar na Polônia. Mas isso é natural, até porque o português também vem evoluindo e, consequentemente, o polonês também, né? Claro, o português antigo é a mesma coisa se eu chegasse e dissesse vós me ser, enfim, que é natural da evolução do idioma. Mas acredito que a maior parte das palavras, elas são exatamente idênticas. A tecnologia chegou, então evidentemente quando as pessoas imigraram para cá, não tinha carro, não tinha avião, não tinha máquina de lavar roupa, não tinha chuveiro, não tinha geladeira. Então, às vezes o polonês vai falar, tá falando em polonês, mas ele diz do geladeira, como se ele declinasse uma palavra para geladeira. Mas na Polônia a geladeira surgiu bem depois, então é natural, é uma evolução do idioma. Mas um polonês que fala de maneira arcaica pode falar tranquilamente com os poloneses da Polônia que ele vai se entender. Sim, e você sempre teve envolvido com desenvolvendo a cultura polonesa aqui no Brasil. Você já escreveu um livro também, né? Sim, eu escrevi o livro, inclusive eu trouxe ele aqui, Dom Feliciano, são 117 anos da história e da imigração. Foi o primeiro livro que eu escrevi, depois disso eu participei em alguns livros, alguns textos, perfis polônicos no Brasil. Eu fui presidente 2 vezes da Abraspol aqui da minha cidade, onde nasci, e depois eu também participei, promovi bailes poloneses, programa em rádio, trabalhei 10 anos na rádio local lá de Dom Feliciano, onde eu tinha um programa polonês. Eu trabalhei no jornal da cidade, onde eu nasci por 10 anos, também sempre escrevendo colunas polonesas, e fora isso a gente começou com o canal, começamos a participar em outras cidades, promovendo viagens à Polônia. Já fazem 15 anos que eu viajo anualmente à Polônia com grupos, são mais de 70 grupos que a gente já levou para a Polônia, então são mais de 1000 pessoas que tiveram a oportunidade já de conhecer a Polônia conosco, indo comigo para a Polônia, aquele país que a gente tanto ama, e poder mostrar para as pessoas o quanto a Polônia evoluiu, porque algumas pessoas ainda têm a imagem da Polônia que as pessoas andam de carroça, aquela Polônia mais pobre, porque até a década de 90 a Polônia realmente era um país muito pobre, porque depois da Primeira Guerra, da Segunda Guerra, depois veio a Polônia, que pertencia ainda, estava sob domínio russo, era uma Polônia que estava muito pobre,
E a partir da década de 90 a Polônia se abriu para o mundo e em 2004 entrou na União Europeia. Hoje a Polônia é um dos países mais evoluídos do mundo. Então, quando as pessoas chegam, realmente se surpreendem. Então, a gente conseguiu trazer muito conhecimento para os poloneses do Brasil que não tinham esse conhecimento, então, da Polônia. E agora meu objetivo é ensinar todos os descendentes do Brasil, todos, a falarem polonês, porque a Polônia precisa de jovens poloneses, precisa de descendentes poloneses. Você que não tem condição nenhuma, talvez está nos acompanhando, você tem a oportunidade de estudar na Polônia tudo gratuitamente, fazer uma faculdade, fazer um curso. Isso não é para mim, isso é para você. Então, na verdade, meu objetivo aqui hoje é ensinar polonês. Além do Polonês 2.0, a gente traz dica no canal. Se você só assistir o canal, já vai aprender muito. Então, você pode morar na Polônia, você pode conseguir uma bolsa de estudos para faculdade, para alimentação, para moradia, e você pode se formar médico sem pagar nada. Ou seja, então a Polônia está cheia de possibilidades para trabalho. Outro dia eu falei com um amigo meu da Polônia que buscava pessoas que queiram trabalhar na Polônia com solda, enfim, salário de 5.000 zloty, que equivale hoje a 7, 8 mil reais, mais moradia, mais alimentação. A Polônia está precisando muito da mão de obra. E você que é descendente polonês, só precisa saber falar o idioma para estar morando lá e trabalhando. Antes você tinha que ter também o acesso ao passaporte polonês ainda é um pouco mais difícil, mas já tem a carta polaca, que a pessoa que já tem noção do idioma já pode obter esse documento e com isso também poder morar na Europa, morar na Polônia. Então é uma série de benefícios que está acontecendo. A partir do momento que se aprende o polonês, várias portas vão se abrindo, né? Mas... Na verdade, o mundo que se abre para mim foi assim, a partir do momento que eu passei a conhecer melhor o idioma polonês, é um outro mundo que se abriu, nem uma janela, é uma porta, um portão. Então, você que já fala um pouco, imagina o salto que você pode dar falando o idioma. Você que não fala, mas é descendente, você está perdendo tempo de não aprender esse idioma. Sim, e é uma atitude muito bonita essa iniciativa, na verdade, né? Porque hoje em dia muitos descendentes têm perdido já esse vínculo do idioma, né? Da cultura polonesa, né? Então, você começou dando aulas presenciais, né? Chegou a dar aulas presenciais? Sim, eu tive mais de 100 alunos presenciais, onde eu dava aula em grupos. Até outro dia postei alguns comentários do pessoal que fez o curso, algum testemunho, e foi maravilhoso. Conseguimos ensinar música, conseguimos fazer o pessoal conversar em polonês. Depois passei a dar aula particulares, agora chegando a pandemia. E nessas aulas, desculpa interromper, mas tinha uma idade para aprender o idioma? Os seus alunos eram mais jovens, com mais idade, ou tinha criança de 6 anos e tinha pessoas de 80. Então, na verdade, todo mundo pode aprender polonês, basta querer. O grande segredo, você tem que ter um método para ensinar o idioma, você tem que ter contato diário, né? E nós temos a experiência, a energia para ensinar vocês. Então, se você adquirir hoje um curso de polonês e seu professor não tem essa energia, não tem a experiência, ele não tem um método para te ensinar, já começa a ser difícil. Mas qualquer pessoa pode aprender a falar polonês. Eu desafio qualquer pessoa que não aprendeu fez o curso e não aprendeu, que tem acesso ao polonês 2.0, que se a pessoa não aprender a falar polonês, eu não acredito. Só se ela não seguir um método, que todo dia ter esse contato, nem que seja 5 minutos. O nosso curso ele é tão interessante que se você comprar o curso e não gostar, você tem 7 dias para entregar o curso e o dinheiro a pessoa tem de volta. Ou seja, é tão tranquilo que você vai gostar, porque em 7 dias você já começa a formar as primeiras frases. Eu quero te mostrar, se for possível, no quadro, um tema bem interessante, porque a gente aprende o idioma vendo, a gente aprende o idioma ouvindo. Aí depende da facilidade. Tem pessoas que aprendem muito mais escrevendo e tem pessoas que aprendem entendendo. Então, o que é hoje o Polonês 2.0? Ele é um método que unificou o ver, o olhar, o ouvir, o escrever, mas também o entender o idioma. Hoje eu vou passar um método um pouco, a parte mais difícil, que é entender. Mas para quem está começando é um pouco mais complexo, mas para quem já sabe vai ser um salto quântico. Mas mesmo para quem não... Assim, cada pessoa ela tem uma forma de aprender. Tem pessoas que elas são visuais, ou seja, elas precisam ver algo para poder aprender e conseguir memorizar desta forma com mais facilidade. Outras pessoas elas já são auditivas, elas ouvindo elas conseguem absorver mais o conteúdo, e outras pessoas elas precisam falar.
e pelo que eu consigo compreender, esse método envolve todos esses pontos, sim, né? hoje na Polônia, na Europa, você já foi, sabe, um garçom fala 7 idiomas tranquilamente. As pessoas falam muitos idiomas. A Polônia em si, hoje a juventude geral fala 2, 3 idiomas no geral, mas inclusive as pessoas de idade, elas tiveram russo na escola, elas tiveram alemão. Então é normal hoje na Polônia praticamente toda a população falar um segundo, um terceiro, quarto, até alguns do quinto ou sexto idioma. E nós Isso. não temos isso no Brasil. Hoje falar a segunda língua no Brasil é uma minoria. No nosso método, inclusive, tem toda a descrição científica disso. E talvez gostaria de saber a sua opinião referente a isso. Por que essa diferença? No Brasil a gente tem tanta dificuldade, né, em aprender um segundo idioma, que dirá um terceiro, quarto, assim como é tão natural na Polônia, na Europa, né? Talvez seria também, de repente, a gente percebe que o mundo em geral hoje, a tecnologia, toda a evolução vem nos passando muitas informações. Então, assim, antigamente os cursos eles era passado informações em que o aluno tinha que só decorar. Era jogado aquele monte de conteúdo e tinha que somente decorar sem entender o que de fato, da onde vinha aquela palavra, sem ter uma referência, tinha que somente decorar ela sem ter um significado. Talvez isso dificulta um pouco, né? Com certeza. Então vamos agora para o quadro e eu vou mostrar essas palavras, como eu disse, para quem já sabe vai ser bem interessante, mas para quem não sabe é uma curiosidade interessante. Na volta eu quero explicar um pouquinho do passo a passo desse método que é inovador, que tem ali tem um formato de PNL, de programação neurolinguística, que faz qualquer pessoa, descendente ou não, isso é importante, a pessoa não pode ter nenhuma descendência, mas se ela aplicar o método, em pouco tempo ela vai estar falando fluentemente o idioma. Esse é o mesmo método que a Europa utiliza hoje para aprender uma quantidade grande de idiomas. Vamos para o quadro agora? Vamos então para a prévia com alguns exemplos e dicas de como aprender polonês. Então, como falamos antes na entrevista, vou fazer uma pequena demonstração então sobre as palavras polonesas, uma das técnicas de se aprender, ou seja, como é fácil quando você associa algo. Vamos pegar, por exemplo, a palavra sam, que vamos pegar a morfologia, que seria samo, quando algo está sozinho. Por exemplo, então, o tema vai ser a palavra sam. Então, morfologia samo, quando algo está sozinho. Samo mais lot. Lot quer dizer voa, algo que voa. Nós temos a palavra samo lot, que é igual a avião. O que quer dizer samolos? Vamos pegar sozinho, voa. O que voa sozinho, avião. Ou seja, é interessante aprender polonês dessa forma, porque você não precisa decorar. Como falamos na entrevista, você aprende falando, você aprende olhando, você aprende escutando, aprende escutando e escrevendo, enfim. Mas também a gente aprende quando entende as coisas. E então estamos mostrando agora uma técnica de aprendizado que é entender a origem. Então, no polonês tem muitas palavras e a gente vai mostrar rapidamente para vocês que tem essa origem. Vamos pegar outra aqui, ó. Palavra samo mais hut, que quer dizer anda. Ou seja, vamos juntar agora. Lembrando que o acento no O transforma a palavra em U, o som de U. Então, nesse caso, nós temos a palavra carro. Carro que, por exemplo, no português vem do car, do inglês car. E no polonês vem samo, sozinho, anda. Ou seja, o que anda sozinho. Então, o que voa sozinho, avião. O que anda sozinho, o carro. Então fica muito fácil de você aprender quando você entende. Olha, lá está passando um carro. Então, na antiguidade surgiu a palavra carro do que anda sozinho. Avião, o que voa sozinho.
muito interessante esse formato de se aprender polonês. Vamos a mais um exemplo agora. Agora vou dar um exemplo dos meses do ano. Nós temos os meses do ano no Brasil com influência romana, ou seja, os nossos meses têm ascendência romana, então cada mês do ano nosso no Brasil corresponde a alguma situação que vinha desde a época do Império de Roma. Nós vamos, no polonês é um pouco diferente, os meses têm um significado. Eu vou começar no curso Polonês 2.0, nós vamos aprender todos os meses desse formato. Aqui eu vou passar 3 meses, que são os meses mais interessantes para quem está aprendendo polonês ou já fala, porque vai associar muito fácil. Vamos pegar, por exemplo, o mês de abril, tá? O mês de abril. Eu vou trocando as canetas também para a gente poder facilitar. Então, em português, o mês de abril, ele corresponde ao amor, Vênus, o primeiro dia do mês, onde as mulheres dançavam, e essa era uma homenagem à deusa do amor. Na Polônia, o mês de abril se chama Kwiecień. Deixa eu pegar aqui, então. Lembrando que o C tem som de T, isso é sempre, essa é a regra. É que nem antes me perguntaram se o som de O com acento era só, às vezes, ou sempre a regra. Sempre quando o O tiver acento, tem som de U. O C na Polônia, sempre quando tiver entre as vogais, ele vai ter esse som de T. E o acento no AN, que também vai dar um som um pouco diferenciado no falar. Kwiecień. Ele tem um som que se fosse NH para nós, sempre, com acento. Então, o que quer dizer Kwiecień em polonês? Kwiecień, acho que eu vou escrever aqui com a verde para facilitar. Vem da palavra kwiat. Kwiat, vocês sabem o que é? Eu trouxe aqui. Flor. Flor, ó, eu trouxe aqui, ó. E por que abril tem a ver com flor? Porque na Europa, especialmente estou falando da Polônia, o mês de abril é o início da primavera. E toda a Polônia começa a ficar muito florida. Então, Kwiecień é o mês das flores. Ou seja, então quando eu vou falar janeiro, fevereiro, março, abril, o 4º mês do ano, que lá é primavera, Kwiecień. Ou seja, o mês das flores. Sempre quando alguém se refere a abril, vai lembrar então as flores. Essa é uma forma bem legal de associar, por isso que eu trouxe a flor, para lembrar que abril é o mês das flores. Eu vou passar outro exemplo de agosto, que o nosso mês vem, no Brasil, vem de Augustus, né? Do imperador romano, César Augusto, imperador romano. Na Polônia, o mês de, vou escrever aqui, agosto, vou intercalando as cores para ver se facilita. Agosto, então, aqui vem de César Augusto, e na Polônia se escreve Sierpień, né? E o que é sierp em polonês? Eu também trouxe aqui, ó, a famosa foice que se cortava trigo, várias coisas que se corta. Então, o mês de agosto é o mês da colheita, o mês do sierp, o mês da foice. Então, o sierpień, que na verdade vem de sierp, ele dá origem ao mês Sierpień, ou seja, o mês da colheita, o mês do corte. Também tem uma festa muito popular no mês de agosto na Polônia, ou às vezes até pouco mais tarde, que fazem, que é a festa do Dożynek, de Dożynać, ou seja, Sierpień, o mês que você fazia a colheita. E para finalizar, vou passar mais um mês bem rapidinho, que eu acho ele muito interessante. Eu acho que eu vou conseguir colocar aqui embaixo. Vamos lá colocar então. Que é novembro. Vamos escrever então novembro aqui. Não sei se está conseguindo, a câmera está conseguindo pegar. Acho que sim, né? Sim, sim. Novembro, tá? Novembro, para nós, e no Brasil, vem de uma homenagem a Júpiter. Enquanto na Polônia tem a ver com outro dado muito curioso. Ou seja, novembro vem de listopad, list, a folha em si é list, mas novembro é quando começa a nevar, ou seja, a folha começa a cair. Então vamos pegar um exemplo aqui, ó. A palavra list.
Nós vamos pegar a palavra list, que vem de folha. Tá. E a outra palavra que vai ser padnie, né? Que list, padnie. Aí você pega agora e temos a palavra listopat. Ou seja, o mês da folha que cai. Pat, caindo. Padnie vem de cair. List vem de folha. Então, novembro é o mês da folha que cai. Até tem uma musiquinha, na Jeloningaio, List ou Padaio. Várias músicas que se cantam em polonês têm a ver com o mês de novembro. Ou seja, nós temos aqui o mês das flores, o mês da foice, que é o mês da colheita, e o mês da folha que cai. Ou seja, como fica fácil, você não vai esquecer mais que abril é o mês que as flores vêm, agosto é o mês do corte, que vem de Sherp, e você vai lembrar que novembro é o mês da folha que cai. Se você esquecer, mas como é que é novembro mesmo mês em polonês? Aquele mês que as folhas caem. Folha é list, cair é padnie, listopad. Você nunca mais vai esquecer. No nosso curso Polonês 2.0, você vai aprender mês a mês e o significado. Então, você aprende duas vezes. Você aprende a palavra e você aprende o mês. E o mês tem a ver com a palavra que você aprendeu. Então, já aprendemos antes, por exemplo, o que voa sozinho, o que anda sozinho, o mês das flores, o mês da foice e o mês da folha que cai. Para finalizar bem rapidinho, vou passar uma curiosidade sobre os dias da semana, pode ser? E como eu falei, então vamos às últimas dicas agora, eu vou falar dos dias da semana em polonês. É muito interessante, eu só vou passar para vocês entenderem como é interessante. Então nós temos os 7 dias da semana, e depois eu coloco em português, de domingo a sábado no Brasil. No idioma espanhol, os dias da semana tem muito a ver então com os planetas. No português eles começam de segunda, domingo é o primeiro dia, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também que vem do Shabá. Já no polonês é um pouco diferente. Deus fez Deus fez o mundo em 6 dias. O que Deus fez no 7º dia? Descansou. Tá. Se Deus descansou no 7º dia, a gente entende que então domingo seria o último dia. Então seria o 7º. Então na Polônia é por aí que a gente começa. Então vou colocar, por exemplo, assim, mas vou começar escrevendo domingo, que vai ser o 7º, mas para a gente poder entender um pouco como funciona a escrita polonesa. Nie em polonês é não. Correto, né? Aí depois nós temos a palavra działać. Que quer dizer não trabalhar, não funcionar, não fazer. E depois nós temos mais uma palavra aqui que nós temos que... Eu vou pegar aqui o apagador rapidinho. Que não é igual, que é mais... Assim, aqui vai ser igual. Nie działać. Quer dizer assim... Vou pegar o verde aqui. Nie działać. Nie mais działać. Não funcionar, não trabalhar. Nie dziela. Ou seja... no Brasil, a palavra domingo vem de Dominus, o dia do Senhor. Na Polônia, o significado é de não trabalhar. Deus fez o mundo em 6 dias e no 7º descansou, ou seja, o dia de não trabalhar, que também é o dia que é para Deus. Depois, nós vamos ter o 2º dia. Então, aqui nós temos o domingo. Eu vou sublinhar aqui, acho que tem outra cor, que é a vermelha. Então, nós temos, então, o domingo, que é o nosso primeiro dia da semana, e aqui nós temos o 7º dia da semana. Aqui nós temos pó, que é depois. Depois do trabalho, ou seja... segunda-feira, que lá vai ser ponie. Deixa eu ver aqui.
o L cortado tem som de U. Poniedziałek. Poniedziałek. Ou seja, não trabalhar depois do trabalho. Ou seja, o dia depois do trabalho, que vai ser poniedziałek. Tá bom? E agora nós vamos que aqui vai ser o segundo dia. E vamos pegar aqui terça agora. Terça é bem mais simples, porque vai se escrever Wtorek. É só uma construção de secundário, ou seja, aqui nós temos então o primeiro dia, aqui nós temos o segundo dia, secundário, agora nós temos a quarta-feira, aqui eu só vou colocar quarta porque no período da pandemia não tem feira, então fica só quarta, e quarta é bem fácil em polonês, que também quer dizer no meio, que é środa. Tá? Środa vem de środek, né? Metade. Na środku, quem nunca ouviu falar essa palavra, na środku, ou seja, no meio. Então, środa vem de ser metade, ou seja, o dia da metade da semana. Deixa eu pegar outra cor aqui, vermelha, para ficar mais fácil para vocês entenderem no final. Então, esse aqui vai ser o terceiro dia. Tá conseguindo visualizar? Tá conseguindo. Então vamos agora então na quinta. Quinta sem feira. Deixa eu botar aqui as canetas. Aqui vai o quarto dia. Czwartek, que vem de czwarte, ou seja, o quarto. Quinta em português, quarto seria em polonês, ou seja, o quarto dia. Aqui vamos fazer agora sexta. Essa é bem interessante, sexta-feira, que é o quinto, né? Aqui o A com o rabinho, que o pessoal fala que eles são de ON, como se fosse um ON, OM. E sempre... É uma regra, sempre o A com o rabinho... Piątek, quer dizer, mas eu estou querendo escrever sexta, que é piątek. Tá? Ou seja, é sexta-feira. Sempre tem esse aqui, eu escrevi quinto, na verdade, que só quer dizer que é o quinto dia. E aqui a gente vai colocar quinto. E já vamos vir ao último dia da semana, que é sábado. Para nós, o último dia, na Polônia é o sexto. E em polonês também vem que não é o único dia que não vem da sequência, que é do Shabá, que é sobota. E assim nós temos o sexto dia da semana polonesa. Esse é a única influência do judaísmo que tem no dia da semana, que seria a sobota. Ou seja, nós temos aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Então, domingo, não trabalhar. Segunda, depois do trabalho. Terça, o dia secundário, depois do trabalho. O de meio da semana, deixa eu fazer a divisão. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Exatamente no meio está o dia, a metade. Quarta, quinta, sábado. Então, ficou bem claro, né? Ou seja, não trabalhar depois do trabalho, o secundário depois do trabalho, a metade, o quarto, o quinto e o Shabá. E na Polônia, o feriado mesmo, o dia que não se trabalha, é domingo. Na verdade, assim, o que eu tento demonstrar? Isso já é uma aula um pouco mais complexa para quem já sabe, é entender da onde vêm as palavras. Num próximo vídeo eu quero colocar bem para iniciantes, mas esse é um vídeo também para quem já tem um pouco de conhecimento e quer entender a origem das palavras, ou seja,
As palavras na Polônia, elas não acontecem por si só, ou influência só inglesa, ou espanhola, ou latina, não. Elas também têm a construção da palavra. Então, no próximo vídeo, eu quero falar sobre como, por exemplo, a origem do bom dia, do boa tarde, aquelas palavras bem básicas. Mas essa é só para demonstrar um pouco que dá para se aprender polonês de uma maneira inteligente, ou seja, entendendo da onde as palavras vêm, a etimologia das palavras, a origem, entendendo um pouco essa morfologia, mais a palavra você entende da onde vem, tá bom? Então, por exemplo, deixa eu perguntar, se alguém souber, quem sabia que domingo vem de niedziałać, de não trabalhar? Escreve nos comentários para a gente ter uma noção. Ou se alguém sabia de alguma dessas regras que eu coloquei. Elas são extremamente raras, eu acredito que poucas pessoas sabem disso e tem muita gente que sabe e não quer ensinar. Na verdade, nós temos um método, nós temos essa experiência e nós já ensinamos a centenas de alunos. E esse curso, dessa forma, se aprende muito na Polônia, aqueles cursos intensivos que se faz no verão, que são extremamente até caros para quem não consegue um patrocínio, você está lá, mas essa metodologia é muito eficaz, porque você aprende muito rápido. Por exemplo, nós vamos ter agora o curso Polonês 2.0 e em 365 dias, se você destinar 5 minutos por dia, durante um ano, você vai estar falando fluentemente, porque uma das partes do método é contato diário. Se você tiver contato diário, que seja 5 minutos por dia, você vai estar falando. Por isso que o pessoal vai morar lá na Polônia, às vezes com 1, 2 meses já está falando polonês, pelo contato diário do idioma. Tá certo? Então esse é o nosso diferencial. Você entra no curso, conversa com a gente pelo WhatsApp, na plataforma, é muito legal, tá bom? Mas essa é uma dica para quem, como eu disse no começo, alguém já tem um pouquinho de noção. Na próxima a gente passa para quem não tem noção nenhuma. Espero que vocês tenham gostado e também entendido. Obrigado. Estamos de volta com o programa Polônia News. Você já assistiu algumas dicas valiosíssimas, né, do nosso professor Márcio Polonês. E é muito interessante, você pode observar que a gente consegue compreender o porquê das palavras, né? De onde veio, a origem. Então isso tudo facilita. No caso, se eu não lembro aquela palavra em específico, é só eu conseguir raciocinar, associar, né? Associar alguma coisa e eu consigo claro absorver. Eu passei algumas dicas que são um pouco difíceis, talvez para quem está começando, porque a pronúncia, tudo isso. Mas eu acho que o que eu quis mostrar é a forma, né? Você associa. Isso é uma forma que facilita muito. E o método ele vem desde das primeiras palavras. Por que a criança fala, às vezes, na Polônia, mama primeiro, mamãe, que na verdade já vem do cientificamente comprovado que é o balbuceio. Na verdade, a criança já fala aquela palavra por si só, sem repetir o da mãe, mas ela começa depois a associar a mãe a esta palavra. E é desse método que a gente também vai ensinar. Então, a pessoa que fizer já o seu 7º dia, ela vai começar a formar pequenas frases. Com um mês ela já vai estar começando a interagir. Eu acho que esse é um ponto também muito importante, porque o que acaba às vezes desestimulando o aprendizado é de começar, no primeiro contato com o idioma, a aprender já a questão de regras, e uma criança, ela simplesmente, quando ela vai para a escola com 5 anos, 4 anos, quando começa a entrar na fase inicial da escola, aí é que ela começa a aprender as letras, mas ela já está falando, né? Então eu acho que esse método ajuda desta forma também, né? Todas as pessoas que estarão inscritas e atenderem o protocolo que é o método, elas vão falar perfeitamente. E ali, hoje eu passei só um dos formatos, mas nós temos assim, para quem aprende ouvindo, antes de começar o curso, agora a gente vai fazer uma classificação para entender para qual turma, o nivelamento e tipo de turma e tipo de aprendizado. E eu acredito que talvez seja o sistema mais interessante que está vindo do Brasil para quem quer aprender polonês. Primeiro, até a década de 90 nem era interessante aprender polonês, porque a Polônia era um país muito mais pobre que o Brasil. Hoje a Polônia é um país que, além de ter uma estrutura rica de vida, ela precisa de descendentes, está abrindo as portas para vocês. Depois, aprender a falar um novo idioma é agregar cultura, é agregar vida. E por fim, a era da tecnologia, né? Você em casa vai poder fazer um curso de 1 ano de duração, receber um certificado oficial por escola de idiomas. Você vai ter um acompanhamento durante 365 dias.
E ainda mais, você vai ficar com todo o material. E depois você ainda tem prioridade para fazer os intercâmbios na Polônia que são subsidiados, ou seja, você vai pagar só no máximo a passagem, ou talvez até nem isso. E você vai ter esses acessos todos. Então, se você pretende hoje morar fora ou aprender um novo idioma, o Polonês 2.0 é um curso que vai estar um ano, com valor extremamente acessível, a pessoa pode até parcelar. E então você imagina, cada aula vai custar tipo R$ 1,08, se eu não me engano, ou seja, R$ 399 um curso, que vai te dar uma aula por dia, mais todo o material e mais uma gama de conhecimento. Só o conhecimento que você vai adquirir com o curso já era suficiente. Ou seja, você vai ganhar o curso e material de graça, de tanto conhecimento que você vai agregar. Você vai ter acesso a um canal polonês de televisão, você vai ter acesso às rádios que te ensinam palavras polonesas, você vai assistir filmes legendados, desenhos legendados, você vai aprender como um nativo. Então, ao término do curso, você não vai estar só falando polonês, você vai estar falando como se estivesse na Polônia, ou seja, você vai chegar lá e vai poder se comunicar como qualquer pessoa na Polônia se comunica. Essa é a grande vantagem, não é só o Márcio que vai estar ensinando, são os poloneses que vão estar interagindo com você nesse curso. Esse curso é único no Brasil, esse método é único, então não tem nada igual. Muitas pessoas também questionam, inclusive eu já passei por esta situação também. Quando se está fazendo um curso, a gente tem as aulas, enfim, uma sequência. E quando o aluno tem algum imprevisto, alguma coisa que ele não consiga assistir aquela aula naquele dia, ele acaba regredindo, né? Ele não consegue acompanhar a turma porque a turma está dando sequência e esse aluno, por ter perdido uma aula, já não consegue acompanhar mais esse ritmo. Como que você trabalha nesse método? Como o aluno tem como recuperar? Cada Como aluno que é tratado como funciona? se fosse individual, apesar de eles terem a turma onde eles interagem, conversam sobre, porque aí tem um grupo fechado de WhatsApp, Facebook, enfim, onde eles interagem entre eles para aumentar o conhecimento. Mas cada aluno é tratado como se fosse único. Isso é o diferencial, não interessa a quantidade, se bem que o curso ele é restrito, ele não é um curso para todo mundo, porque a gente tem como prioridade a qualidade do curso. Então ainda tem poucas vagas e são turmas pequenas que a gente monta ali de 10 alunos para interagir entre eles. E depois disso a gente vai para o Polonês 3.0 no ano que vem, já com outro valor, com outra plataforma. Mas então quem quer começar, começa agora. Essa pessoa perdeu uma aula, recupera no outro dia, ou perdi uma semana, ela recupera igual, E porque até ela porque ela estará com todo o está com todo conteúdo o conteúdo em disponível, casa, e né? essa é a grande vantagem. E depois a dica que eu digo é o seguinte, a Polônia está precisando de gente que tem essa energia para chegar e fazer diferença. Então quem começar antes vai ter acesso antes, ou seja, muita coisa boa acontecendo lá, precisando de gente descendente para ir para lá, para aprender, para ensinar, mas precisamos, quem sair na frente vai fazer esse diferencial. Eu vejo hoje, a gente tem viajado o Brasil inteiro, cidades polonesas, e está difícil de conseguir, até para incluir um polonês nas escolas, está difícil de conseguir pessoas que estejam capacitadas para isso, né? E é uma tendência que cada vez vai aumentar. Até para pessoas para interagir com o nosso canal, serem representantes, parceiros nossos, é difícil de conseguir pessoas que tenham um básico de idioma. Então a gente está abrindo esse curso e você pode ser o pioneiro nessa área. Então, se você tem interesse em fazer o curso, pode entrar em contato, vou deixar aqui embaixo o link, o e-mail polonês.marcia@gmail.com, o telefone, o WhatsApp, a nossa equipe, tem toda uma equipe que trabalha e você vai ter esse acesso. Qualquer pessoa que mora lá no Brasil vai ter esse suporte direto lá do pessoal da nossa equipe que está no Brasil, sempre cuidando para poder dar esse acesso para vocês. Muito bem, Márcio. Gostaria de agradecer a tua presença aqui no nosso programa e deixar que, se ainda tem vaga, se alguém quiser se inscrever no curso. Ainda tem as últimas vagas, o curso já vai começar agora em novembro, então se você tem interesse, se inscreva, dá tempo ainda. E também dizer essa novidade aí que é o Polônia News, esse vídeo de curiosidades da Polônia que vai estar aí semanalmente trazendo muita novidade da Polônia para vocês aí com a Carla. Então vai ser um vídeo bem interessante, sempre o que está acontecendo na Polônia contemporânea para vocês acompanharem.
e estarem também se inscrevendo no nosso canal, que tem muita dica em polonês. Muita dica, curiosidade, o que é proibido na Polônia, os melhores filmes da Polônia, que você pode olhar no Netflix, agora tem o do YouTube, as músicas, os costumes, o que pode, o que não pode. É um canal assim que traz muita novidade e é de graça. Você só precisa se inscrever, ativar o sininho e estar participando. Só quero agradecer, Dziękuję, muito obrigado e do widzenia. E como digo no curso, lá no canal sempre do widzenia, papá, e para você, Dziękuję. Obrigada pela presença e este foi mais um Polônia News. Do widzenia, papá. E para encerrar, poloneses e polonesas do Brasil e do mundo, espero que vocês tenham gostado dessa brincadeira, mas é uma brincadeira que vai tomar forma, que é o Polônia News, com muita informação, com a Carla aí toda semana. Espero que vocês tenham gostado e deixe nos comentários se você gostou dessa brincadeira. Na verdade, nós estamos trabalhando juntos, né? E a partir de hoje, aqui no canal Márcio Polonês, você também terá o Polônia News com todas as notícias da Polônia para você. E para dar certo, vamos fazer um Nazdrowie aqui, ó. Nazdrowie. Nazdrowie. Papá.